Olá, estamos no século XXI. Praticamente tudo mudou com o passar do tempo. O modo como nos comunicamos, o modo como nos locomovemos e até mesmo o modo como comemos foi se alterando. Estamos em um mundo em constante transformação. Mas você já parou para pensar um pouquinho como essas mudanças aconteceram? E que papel essas coisas assumiram hoje? E mais, o que serão delas daqui para frente? É essa a nossa missão, mostrar toda essa relação histórica de diversos temas para melhor compreendê-los. Começa agora o Linha do Tempo. A noção de beleza e belo sempre foi algo que permeou a humanidade. A busca pela concepção de belo no simbolismo artístico também começou a ser inclinada para a beleza do próprio ser humano. Na Grécia Antiga houve um direcionamento para as atividades esportivas. Assim, iniciou-se uma valorização em busca de corpos mais bem definidos. Na Idade Média, o culto ao belo sofreu um revés. A Igreja pregava que qualquer traço de vaidade era uma afronta a Deus. Em meados de 1500, o renascentismo traz de volta os padrões de beleza da antiguidade. Corpos esculturais de homens e de mulheres passaram a ser cada vez mais valorizados. E a procura em alcançar um padrão de beleza, seja ele qual fosse, tornou-se crescente, com grande responsabilidade da mídia. No século XX, Hollywood passou a ditar a referência de beleza com suas musas. Logo depois veio a era das super top models. Hoje, muitos fazem a crítica de que a busca pela beleza se tornou quase uma doença na sociedade atual. Para falar sobre a evolução da beleza, recebemos o professor Antônio Walter Ribeiro de Barros Júnior. Estamos começando mais um Linha do Tempo. Eu gostaria de agradecer aqui ao professor Antônio Walter. Muito obrigado, Obrigado professor. a você. Professor, o que podemos considerar como sendo o belo? Bom, o belo é um conceito que surge na Grécia Antiga. A partir do século VI, do século V, quando os gregos se tornam amigos da sabedoria, existe uma tendência de racionalização. Né? Então a arte, por exemplo, o termo arte, ele vem do latim artus, quer dizer alguma coisa bem feita, bem arranjada, bem arrumada. Para você ter uma ideia, a arte vem do termo grego tekné. Na Grécia, tudo que exigia uma técnica era considerado arte. Então, os gregos eles criaram um padrão para o belo. Na verdade, nós poderíamos distinguir alguns teóricos, alguns autores, geralmente distinguem a palavra beleza do belo. Beleza é uma palavra que tem origem no sânscrito, que significa o lugar onde Deus emana, ou o lugar onde Deus brilha. Nós poderíamos dizer que a beleza é algo mais subjetivo, mesmo em relação a outras culturas. A Grécia criou um padrão objetivo para o belo, não um padrão subjetivo como antes existia. Então, os gregos criaram determinadas medidas, e a palavra belo vem do grego tokalos, e quer dizer alguma coisa equilibrada, com uma determinada medida, né? E a partir de então, o Ocidente começa a seguir esse modelo grego. Obviamente que cada época estabelece um padrão, um estilo, mas podemos dizer que naquele momento surge o belo como nós conhecemos no Ocidente. Essa questão do belo e de beleza, como que isso se estabelece de certa forma que a gente pode ter uma uniformidade? Assim, vamos enxergar isso como belo, enxergar isso como beleza. Como que isso se estabelece, professor? Veja, como eu disse, se nós tomarmos na história do próprio homem, né, no Paleolítico o homem começa a mostrar os primeiros momentos, né, ligados a alguma produção artística. Só que nós entendemos, obviamente, que ele não tinha noção que estava fazendo arte, né? Por uma necessidade, desenvolver uma técnica, ele pegava determinados objetos, implementava a forma desses objetos, e esse trabalho que já distingue o homem dos outros animais, né, o Homo sapiens, mostra já características que hoje nós atribuímos a um fazer artístico. Mas vamos pensar, por exemplo, no Homem das Cavernas, no Paleolítico. Aquela arte rupestre, nós entendemos através da arqueologia, da antropologia,
que aquilo representa já uma tentativa, né, de representação, não no sentido de comunicação, nós chamamos isso de arte animista, né? Ou seja, já percebendo a existência de um ânima, o homem na caça, né, ele era um caçador e coletor de frutos, ele faz a imagem do animal para depois ter sucesso na caça. Então ele primeiro captura a imagem do animal para depois ter sucesso da caça. Posteriormente, quando esse homem começar a associar a sua vida à natureza, e isso acontece quando o homem deixa de ser somente caçador e coletor e passa a ser agricultor, e na agricultura ele percebe que o grão, para germinar, necessita morrer, então ele faz a relação morte, vida, nascimento, vida e morte, e um retorno disso, né? Essa visão cíclica faz com que o homem comece a relacionar com a natureza a própria vida. Então você tem, por exemplo, o surgimento das deusas da fertilidade, que são pequenas estátuas que ele faz, não no sentido estético, né? Na verdade já existe um fazer artístico ali, mas ele não tem consciência disso, ele está fazendo aquilo cultuando os deuses, cultuando a natureza. Como nós podemos ver no surgimento das civilizações posteriormente, já no período neolítico, depois do período neolítico, quando no Egito, por exemplo, na Mesopotâmia, no Egito, nós temos toda aquela representação artística que está relacionada aos deuses. Não é apenas um fazer artístico. Nesse sentido, a partir do século V, né, nós podemos dizer, na Grécia, a arte começa a ter essa característica que nós temos hoje, ou seja, o fazer artístico buscando um prazer, né? Aquilo que os gregos chamavam de hedonismo, de eidos, né? Ou seja, o prazer que eu tenho no fazer artístico. Eles criam uma medida, o φ, por exemplo, né, o número de ouro, é uma medida que os gregos descobrem, fazem uma relação do homem com a natureza e percebe que aquela medida que encontra em tantos lugares da natureza, você encontra no próprio corpo humano, né? Numa relação do corpo, mostrando que o homem é um todo perfeito. Então o homem começa a ser considerado como a medida de todas as coisas. E essa medida, então, o grego aplicará na arquitetura, na escultura, né, em todas as artes, e estabelecendo esse padrão para o Ocidente, né? Então, como eu disse, esse padrão é estabelecido a partir da Grécia e ele se repetirá sempre, né, em cada época. Nós temos, então, basicamente, já na história do Ocidente, a grande transformação da arte a partir do século XIX. O romantismo, a gente pode dizer, já um pouco antes, no final do século XVIII, já no período neoclássico, mas principalmente no romantismo, nós podemos dizer que ali surgem novas formas de beleza, porque nós podemos entender o belo como uma das formas da beleza. O belo ainda ele é um referencial. É o que tem ordem, harmonia e proporção. Mas hoje eu posso ver beleza no que é grotesco, eu posso ver beleza no que é estranho, né? Então não é só o belo que transmite a beleza, quer dizer, a beleza, o gosto, por exemplo, é um conceito estético subjetivo. Professor, em relação à questão da beleza, como aí partindo mais para o ser humano mesmo, não a parte artística, mas isso está ligado também a essa busca de um ser humano esteticamente bonito, belo? Isso está muito ligado à história do Ocidente, né? Já que essa tradição, a nossa cultura, né? A nossa tradição teológica, religiosa, judaico-cristã, né? E a nossa cultura, a nossa tradição cultural, artística, cultural, literária, é greco-latina. Essa tradição acaba, inclusive, até influenciando até mesmo as manifestações religiosas. Você pode ver a própria, na história da igreja, a partir da arte que é utilizada como arte sacra, né? Uma arte de culto ritualístico. Você já vê desde a Idade Média esse dualismo maniqueísta que surge na Idade Média, da representação do bem como belo e o mal como feio, né? Você vê, por exemplo, aquele filme do Mel Gibson, que, na verdade, o que ele fez? Ele resgatou a estética do Renascimento e do Barroco. Cristo, mesmo flagelado, ele é uma figura bela. Os algozes, aqueles que levam Cristo ao martírio, eles são figuras feias, grotescas, eles estão na escuridão. Então esse é um dualismo que a arte sempre mostrou, ou seja, representando o belo como a verdade, né? Porque na Antiguidade Clássica, o conceito do belo, ele está associado a uma tríade. O belo é bom e ele é justo. Essa tríade, então, num processo de transculturação, o cristianismo acaba associando a figura do Cristo, ou seja, belo, bom e justo,
Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então você pode ver que sempre as representações do Cristo, principalmente num determinado período da história da arte religiosa ou arte sacra, você tem essa figura em oposição ao mal, que é feio, né? Então, no caso da estética pessoal, nós temos no Ocidente esse padrão que a arte clássica traz, que através da arte, primeiramente, é transmitido. Hoje em dia, algo que é muito comum hoje, através dos meios de comunicação, da indústria cultural, você tem de certa forma, essa transmissão de um conceito, de um modelo de beleza através de uma universalização, né, nesse mundo globalizado, o que acaba afetando até outras culturas. Você pode ver que no Oriente, muitas vezes, o oriental busca esteticamente feições ocidentais, porque acaba sendo colocado como um padrão a se seguir, né? Descaracterizando inclusive outras culturas, né, que seguiam outras formas, né, esteticamente falando, né, de beleza, né? E muda bastante, né, professor? O senhor citou a questão das estatuetas. Exato. Do período paleolítico. Elas eram formas mais volumosas, né, mais cheinhas. Isso é um indício de que isso era o representante do belo naquela época? Na verdade, elas surgem no final do Paleolítico, vamos dizer assim, no Mesolítico, né, para o Neolítico, né? Porque já é uma fase, porque ela representa a fertilidade, né? Então, nessa fase que o homem se transforma num agricultor. Vamos pensar que naquele momento, as formas mais avantajadas, ou uma representação de formas volumosas, como no caso você vê na Vênus de Willendorf ou outras Vênus, né, outras representações femininas. Isso representa até mesmo a característica de uma sobrevivência, obviamente em momentos de grande carestia, de momentos de grande, como no caso um animal quando hiberna, né? Então pode até ser que naquele momento o padrão estabelecido, né, se é que esse padrão existia naquele momento, pudesse ser esse. Mas ali, na verdade, isso é um símbolo. A palavra símbolo quer dizer aquilo que remete à realidade retratada. Ou seja, se você vê, por exemplo, um objeto como a Vênus de Willendorf, a cabeça parece uma semente. Ela, na verdade, é uma representação simbólica dessa fertilização, ou seja, das formas ligadas à própria natureza, né? Da onde vem a vida. Da germinação, né? Mesmo. Da germinação. Agora, obviamente, você tem, como eu disse, a partir da Grécia, eu tenho no corpo, né, nessa medida do corpo, por exemplo, o número de ouro, né, se eu pego a altura de uma pessoa e a medida do umbigo até embaixo, eu tenho o número 1,618, que é a mesma medida que eu tenho do braço pelo antebraço, da perna pela coxa, a face, né, por essa medida do nariz até aqui. Ou seja, os gregos descobriram, quando você vê, por exemplo, uma estátua no museu, uma estátua grega, ela, muitas vezes, o mármore, por ser muito frágil, ele acabava quebrando, e principalmente porque os gregos tentavam representar movimento nas estátuas, mostrando uma celebração da vida, né? Não uma celebração metafísica de um mundo espiritual, não, eles estão representando o mundo, a vida. Então, nessa busca de naturalidade na movimentação de braços e pernas, né, nessa flexibilidade dos joelhos, dos braços e tal, as estátuas quebravam. Quando você vê no museu, por exemplo, no Museu do Louvre, em Paris, na entrada da seção da arte greco-latina, você tem a Vitória Samothrace, ela não tem cabeça e não tem braços. Então a pessoa, muitas vezes nas aulas os alunos falam, mas o senhor está dizendo que isso aqui é o padrão do belo, mas ela está quebrada? Não, ela está quebrada obviamente porque o material sofreu uma deterioração, né, ele quebrou, mas o que sobrou ainda é belo. Porque nesse sentido do número de ouro, quer dizer, qualquer parte do nosso corpo ela ainda é bela, né? Pode ser o braço, a cabeça ou o torso, como no caso da Vitória Samothrace, né? Então os gregos mostraram que o corpo humano ele pode ser esse objeto, né? Ou seja, uma medida para todas as artes. Então, a partir disso, cria-se essa cultura do corpo, quer dizer, na verdade o nu, na cultura greco-latina, ele representa esse equilíbrio, essa interação do homem com a natureza,
né? O nu não está associado a alguma coisa, a um pudor, ou então alguma coisa ligada a uma sexualidade, ou alguma coisa negativa, como de repente nós podemos entender. Não. Por isso que você vê muito nas obras religiosas, por exemplo, no Renascimento, na Capela Sistina, você vê a representação de santos, né? Sempre o corpo sendo exposto, né? Aquilo representa, então, um equilíbrio, né? Essa ideia de equilíbrio, principalmente dessa relação do homem como a natureza, a criação, mesmo numa visão racionalista, né? E a cultura ocidental começa a criar um prazer, né, associado nessa fruição do corpo, né? A palavra é fruir, né? Essa fruição, essa leitura da obra de arte, né? No momento então que eu faço a leitura, eu sinto um certo prazer em vislumbrar isso daí. Essa cultura que surge ali na Grécia, veja, os Jogos Olímpicos nada mais do que celebravam essa apoteose do corpo, né? Como medida de tudo, né? Então, na verdade, essa tradição continua, né? Hoje em dia, de certa forma, nós temos uma banalização disso, né? Porque nós temos uma certa massificação dessa cultura do corpo em outro sentido, né? Ele acaba sendo representado como um objeto de descarte, né? Por isso que as pessoas acabam, esse inconformismo, né, pela aparência física e tal, ou essa busca sempre de um ideal a se seguir, né, que você muitas vezes não tem um limite, né? Isso é, obviamente, produto de uma cultura de massa, né? Professor, nosso tempo é bem curto, queria agradecer o senhor novamente pela sua participação. Eu que agradeço, obrigado. O Linha do Tempo volta já já. Fique aí, é rapidinho. No bloco anterior do Linha do Tempo, você conferiu como a busca pelo belo evoluiu nas artes ao longo da história e se associou ao corpo humano, ou seja, a busca da beleza como forma de vaidade. Hoje é impossível não falar da procura pela beleza sem citar os procedimentos estéticos cirúrgicos. Diz a literatura que na Índia, Sushruta já realizava alguns procedimentos cirúrgicos no século VI a.C. Para muitos, ele é considerado o pai da cirurgia. A cirurgia estética, contudo, acabou ganhando mais força após as grandes guerras mundiais, justamente para reparar os danos causados pelas armas de fogo. A cirurgia plástica se tornou especialidade médica na década de 1940. Dados divulgados no ano passado mostraram que pela primeira vez o Brasil superou os Estados Unidos na realização de cirurgias estéticas e assumiu a liderança no ranking mundial. Os dados referentes a 2013 apontaram que o país foi responsável por 1,49 milhão de cirurgias no ano passado, 12,9% do total mundial, que foi de 11,5 milhões. Dentre os tantos procedimentos cirúrgicos em prol do padrão de beleza realizados aqui, o país ficou na primeira posição em lipoaspiração, aumento das mamas e a correção de seios caídos. Para falar mais sobre cirurgia plástica, recebemos Eudes Soares de Sá Nóbrega. Estamos de volta com o Linha do Tempo. Gostaria de agradecer aqui o Dr. Eudes por sua participação para conversar com a gente um pouco sobre cirurgia plástica. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor, a gente pode dizer que a cirurgia plástica ela se popularizou ao longo dos últimos anos? Sim, indubitavelmente. Ela ficou mais acessível e com o poder da mídia, por exemplo, agora, as pessoas têm mais informação e veem que não é uma coisa absurda e tão cara como se imaginava antigamente, é uma coisa está cada vez mais segura com o advento vamos dizer assim, da anestesia mais segura. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vê muitas vezes crítica ao exagero do uso da cirurgia plástica. Como que o senhor enxerga isso? Também. Apesar de ser cirurgião plástico, deveria estar muito feliz com todas as mulheres, geralmente, são as mais belas, sempre, ainda assim, reclamam de alguma coisa. Na realidade, a cirurgia plástica ela é necessária em algumas ocasiões. Mas hoje está aqui, principalmente no nosso país, é o primeiro país do mundo. Já foi o segundo, perdia para os Estados Unidos. Mas vejam que a população dos Estados Unidos é o dobro, um pouco maior do que o dobro da população do Brasil. E tem muito mais recurso do que a nossa população. Mesmo assim, o Brasil é o campeão mundial
em intervenções de cirurgia plástica. Então a busca pelo perfeito, pelo belo, aqui o corpo aqui é muito valorizado, diferentemente dos países da Europa. Como vocês lidam com isso, doutor? Quando chega alguém lá que vocês olham e falam, nossa, não precisava disso, e a pessoa insiste. A gente tenta o máximo possível dissuadi-la, ou então às vezes até recusar, mas ela vai na mão de outro que leva mais em consideração a parte financeira do que, vamos dizer, a honestidade. Então, na realidade, às vezes aquela pessoa... Só que depois acarreta num problema para esse outro, porque essa pessoa também não vai estar satisfeita com aquele resultado, porque ela está tão perto da perfeição que pode até, vamos dizer, é como se você estivesse no pico de uma montanha, faltasse pouco para chegar lá em cima, e com aquela intervenção ela começou a cair. Veja um exemplo, Michael Jackson. Um exagero mesmo, que a pessoa às vezes é tão perfeita que começa a ultrapassar esse limite, né? Exatamente. Doutor, uma outra situação é em relação à idade das pessoas que estão procurando o procedimento cirúrgico. Estão cada vez mais novas? Cada vez mais cedo. Lógico que no caso de uma orelha de abano, a idade mínima para ser feito são 6 anos. Porque a orelha cresce, vamos dizer, dá aquele desempenho maior até os 6 anos de idade. Depois ela cresce pouco. A orelha vai crescer o resto da vida. Por isso que a gente acha que a orelha grande, quem tem orelha grande vive muito tempo. Não é, porque os idosos têm orelha grande, né? Ao contrário do que se pensa, porque a orelha continua a crescer e o nariz também. Mas, então, a orelha de abano, 6 anos de idade. Nariz, 16, 15 no mínimo. Mama, redução, 16 anos. Abdômen, vamos dizer assim, depois dos 20, mas, vamos dizer, só se for muito obesa. E tem ainda restrições quanto à gravidez. Cirurgia de abdômen deve ser feita, eu não estou falando que só pode, mas deve ser feita em mulheres que já tiveram filhos. Ok? Que já teve sua família, então ela não vai mais ter problemas com cicatrização. Mas existem exceções que as pessoas muito obesas, aquelas que fizeram cirurgia bariátrica, antes de terem filho, podem ser submetidas à cirurgia de redução do abdômen. Mas a idade está cada vez menor, elas estão procurando, porque a amiga da escola tem o peito, colocou um silicone, e ela quer também colocar, e cada vez é uma disputa, uma quer colocar maior do que a outra, como se fosse aquilo. Como o ser humano em geral, eu quero ter um carro mais potente do que o vizinho, né? E nesse caso é o corpo, né? Nesse caso é o corpo, eu quero ter uma mama mais projetada do que a minha coleguinha. Doutor, em relação a isso, os pais, eles devem ficar muito atentos, né? Essa procura exagerada, eles têm que ser esse conselheiro, né? Sim, eles têm que ser conselheiros. Embora existam exceções que são os pais que querem fazer. Sério? É incrível. Eu tive um paciente no consultório, há muito tempo, uns 15 anos, que o menino tinha orelha de abano e já tinha idade de operar, mas aí eu perguntei, você quer operar? Ele disse, eu não, eles que querem. Aí eu falei para os pais, e aí? Ele disse, não, mas quando ele vai no tênis clube e mergulha na piscina e o cabelo fica molhado, então fica aparecendo demais. Então, quer dizer, a criança não estava preocupada com aquilo. Então eu falei, olha, vocês vão embora, quando ele estiver preocupado, que o colega da escola encheu o saco, que é ele mesmo quiser, porque quem vai sofrer o pós-operatório, vamos dizer, o inconveniente de tirar pontos e tudo é ele. Então, cirurgia plástica não se faz para outra pessoa. Antigamente a gente falava muito das mulheres, associava vaidade a mulheres. Hoje isso está mudando. Os homens têm procurado cada vez mais? Sim, doutor? Sim, mas ainda cerca de 10%. Mas, ou seja, 90% ainda é mulher, 85%, mas os homens estão querendo cada vez mais a parte de nariz, parte de mamas, ginecomastia, para diminuir um pouco, as lipoaspiração, né? No caso das mulheres, quais são as procuras maiores, doutor? Lipoaspiração e cirurgia de implante mamário, a famosa prótese de mão. O certo nome seria implante mamário. O silicone, né? Silicone. Popular silicone, né? Evoluiu bastante, né, doutor, em relação Evoluiu bastante. Quando eu cheguei em Bauru há 27 anos, eu era o único cirurgião preocupado com as próteses de silicone e eu fazia a paciente assinar um termo. Nunca um advogado me mandou fazer isso. Hoje eu faço com todas as cirurgias. Mas antes eu criei um termo no meu consultório, não com medo de processo, mas com medo, assim, para a paciente saber onde estava pisando. Estou colocando um corpo estranho no meu corpo
e eu sei dos riscos de uma rejeição, entre aspas, não é uma rejeição, mas uma extrusão, ou seja, a expulsão desse silicone pelo meu corpo se ele não aceitar. Quando eu cheguei em Bauru, era 25, os implantes eram ruins na época, era 25% a chance de dar alguma coisa errada, vamos dizer. 25, ou seja, um quarto. Cada 100 pacientes, né, 25 precisavam reintervir. Hoje é 6%, 6 a 4%, porque os implantes melhoraram muito a qualidade. Doutor, o senhor começou falando sobre a questão da mídia, como que isso ajudou a popularizar, né, Sim. alavancar a área das cirurgias plásticas. Mas o senhor acredita também que a mídia, ela age de um outro lado nessa busca pela beleza exagerada que o senhor disse, essa criação de padrões, às vezes até inatingíveis? Sim, lógico. Todas querem ficar parecidas com Gisele, com, sei lá, Juliana Paz, coisa desse tipo. Algum tempo atrás, todos queriam o nariz da Xuxa. Aqui mesmo no Centrinho, eu tive uma paciente que trouxe... Tive um paciente que trouxe o Beckham para fazer o nariz igual ao do David Beckham. E ficou até que eu coloquei o Beckham na parede, na brincadeira, e tentei imitar. E hoje ele está feliz da vida. E o apelido dele eu coloquei Beckham. Hoje é meu amigo Beckham, no Facebook. Então, e tenho também pacientes que queriam o nariz da Xuxa, nariz de não sei quem. Então coloca, sabe assim, lógico que eu falo, é impossível, eles sabem disso. Mas a gente na brincadeira até que consegue chegar perto. O que a gente sente muitas vezes, né, doutor, parece que é uma uniformização, né? Cada um tem sua beleza, né? É. As pessoas querem atingir a beleza do outro. Do outro, exatamente. É porque eles se enxergam no outro. Alguém falou para você parece o Beckham. Pronto, ele agora quer ser o Beckham. Doutor, só para a gente finalizar, em relação, a gente está falando aqui sobre alguns exageros e tudo mais, mas é inegável que a cirurgia, quando bem feita, bem indicada, ela muda a vida de uma pessoa, para melhor, né? Sim, a gente sabe disso, principalmente no Centrinho, na parte de cirurgia reparadora, mas na reparadora do Centrinho não deixa de ser uma estética, porque a pessoa vai ser mais bem aceita por ela mesma. Hoje mesmo, de manhã cedo, antes de vir aqui, eu passei lá no Centrinho para liberar os pacientes para casa e vi uma criança de 1 ano e 5 meses, ela não deixava de se olhar no espelho. Aquilo para mim foi muito bonito, porque eu corrigi o lábio e o nariz ao mesmo tempo. E ela ficava como se ela não estivesse se reconhecendo ou então se admirando. Então isso muda realmente. Eu tenho um filho de um amigo que era muito retraído e eu fiz uma cirurgia de ginecomastia nele. Ele depois passou a namorar e sair com garotas, planador, piloto, hoje é piloto da Gol. Então ele, copiloto, vamos dizer, ele, segundo o pai dele, aquela cirurgia mudou. E realmente, ele era muito retraído e depois daquilo a cirurgia mudou. E eu sou amigo deles, eu não sou só, ele não é meu paciente, ele me chama de tio. Na época era amigo, mas não tanto, mas hoje nós somos... Aquilo realmente eu fiquei muito feliz em ter podido vivenciar a mudança na vida, porque você não sabe, que você nunca está perto do paciente, mas naquele dia, nesse episódio a gente conseguiu ver a mudança. Mas é importante destacar mesmo essa diferença, né, doutor, das cirurgias que são feitas aqui no Centrinho, são cirurgias reparadoras, apesar de ter esse cunho estético, com essas cirurgias plásticas que a gente está falando mais de busca por beleza mesmo, né? Exatamente. Ok. Doutor, queria agradecer mais uma vez por sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de ter tirado alguma dúvida de algum telespectador e esclarecido e tirado os mitos da cirurgia plástica. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Muito obrigado. Obrigado. O Linha do Tempo de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.